E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Caio Albuquerque aqui novamente em mais um episódio do Conecta Cristão. Hoje eu tô aqui com um convidado muitíssimo especial para nós. Ele que é cristão, empresário, muito bem casado com a Jéssica Gonçalves, líder de jovens da Assembleia de Deus do Campo de Campinas, e também falar aqui que ele é o menino de ouro de lá. Sejam muito bem-vindo, Lucas Gonçalves, aqui ao nosso podcast. Pode se apresentar o pessoal aí. Boa noite, pessoal. Um prazer. Esse detalhe aí foi o pastor que me mencionou aqui, hein? A gente tava até brincando aqui com o Caio, falando modéstia à parte, mas a gente fica muito feliz, primeiramente, Caio, de poder participar com você. E, assim, é um prazer enorme poder falar para essa galera e eu creio que vai sair um assunto top aqui. Top demais. Lucas, já se apresentou e tudo mais, e a gente tá frequentando a mesma igreja. Você é um cara que eu tô criando uma amizade muito forte, uma amizade verdadeira. E eu queria saber um pouco de você, da sua história na igreja. Como foi que nasceu o seu chamado, ou como foi que foi para você virar líder de jovens lá na Assembleia de Deus? Então, Caio, eu já nasci num lar cristão, né? Assim, quando meus pais se converteram, eu tinha acho que 1 mês de idade. Sim. Tinha acabado de nascer e aí de lá pra cá eu sempre cresci num lar evangélico, mesma igreja, nunca mudei, sempre tô lá. E aí, não sou velho não, você tem 30, mas vai tá novo ainda. Não, tá novo. Mas assim... Parece que tem 21, ué. Pois Parece é. que tem 21. E aí, o que acontece? A gente de lá pra cá, eu sempre fui aquele cara assim... Eu me vejo um pouco em você pelo seu perfil de assim, de querer estar junto com pessoa, aprender coisas e estar ali e tal. Eu me lembro que com 6 anos de idade eu não gostava de ficar com as crianças, eu gostava de ouvir a conversa dos adultos. E assim, sempre tive muito isso, de querer aprender, de querer estar ali. E aí, quando foi mais ou menos ali para 10, 12 anos, começou a surgir a necessidade de fazer alguma coisa dentro da igreja. Falei, cara, eu quero fazer algo, quero poder participar de alguma coisa. Mas você se converteu com quantos anos? Eu nasci num lar cristão, mas eu me converti no EBF quando eu tinha 9 anos de idade. E você já tinha consciência? Já Você aceitou tinha. o coração? Não foi pela pressão dos seus pais? Não, Foi de nenhuma. coração mesmo? Foi de coração. Inclusive, a nossa pastora Graça, que sempre fazia EBF, uma pessoa sensacional. E um dia, num culto de domingo, numa igrejinha bem simplesinha assim, se cabia 50 pessoas dentro da igreja, era muito. Uhum. E ela sempre levava a gente nesses encontros. E aí, nesse dia, eu lembro direitinho dela fazer o apelo. E aí, nesse apelo, ela chamou e na hora eu senti o desejo. Eu falei assim, peraí, mas eu tô na igreja, mas eu preciso aceitar isso, eu preciso fazer isso. E aí foi o dia que eu aceitei Jesus. Perfeito. E qual foi, assim, eu imagino que você deve ter sofrido um monte de desafios nesse período para você Com certeza. se tornar líder. Com quantos anos você virou líder dos jovens? Na verdade, eu comecei como vice-líder de adolescentes. Sim. Eu tinha por volta de 16, 17 anos. E aí, porque na verdade foi assim, ó, eu tive um amigo meu que se tornou vice dos adolescentes, e aí eu fiquei naquela, eu falei, cara, que negócio massa, né? Eu queria poder também, né? E aí fiquei almejando aquilo e chegou a minha vez, né? Nada programado, Deus preparou tudo, e aí chegou a minha vez, e aí eu peguei... me chamaram, eu peguei, assumi o vice dos adolescentes ali, e ali começou o ministério de pegar e liderar, né? E através disso, de lá pra cá, já deve ter acho que uns 12 anos de liderança, e aí dos adolescentes eu passei pros jovens, e aí estamos aí. Perfeito. Vamos no braço, porque às vezes aqui dá um ruído. Mas a gente pode ir Não, continuando, né? beleza. Porque, tipo assim, se for no áudio que o pessoal vai ouvir a gente aí, no movimento que a gente beleza. pode perceber que você é bastante imperativo. É, Eu também sou assim, ele me manda mensagem aqui pra poder, que eu não. bato muito aqui na Beleza. mesa. Fechou. Então, qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse percurso de virar líder de uns jovens? Então, na verdade, assim, quando eu fui virar líder de jovens, o maior desafio foi, assim, de falar assim, cara, é uma missão muito grande, é um desafio, assim, porque pra gente que já tem experiência hoje, você olha e fala assim, é fácil. Mas pra quem nunca fez, eu assumi a liderança de jovens, eu tinha, se eu não me engano, era 19 para 20, uma coisa assim, que eu fui de vice para jovens ali. E assim, a responsabilidade é muito grande de você virar e falar assim, cara, mas eu não posso errar nisso aqui, eu tenho que ser exemplo, e aquela coisa e outra, e aí você fica meio com... Acho que pra mim o que pegou mais foi o medo de, tipo assim, de errar, sabe? Tipo assim, eu tenho que estar aqui, eu tenho que dar o exemplo, eu não posso errar, eu tenho que
tipo assim, relevar o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Então isso pegou bastante. Perfeito. E na tua visão, qual a diferença entre liderar os jovens e liderar os adultos? Você vê uma diferença muito grande entre liderar os dois grupos? Assim, tem uma diferença, não vejo tanta, mas assim, uma diferença que, por exemplo, adultos, normalmente quando você vai liderar adultos, você pensa assim, eles são mais compromissados, porque é mais adulto e tal, só que quando você vai pra prática, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por exemplo, o jovem, você consegue muito mais, tipo assim, puxar ele por uma atração, você conseguir convencer ele e tal, e aí ele participa, você vai e leva... Você entrosa ele. Agora o adulto não. Tipo assim, se ele quer ir, ele vai. Se ele não quer, ele não vai. Então tem essa meio que barreira, até sabe? conciliar também, às vezes, o trabalho, Também. a família e tudo mais é muito difícil pro adulto. Então, liderar eles tem que ter um pulso um pouco mais firme, né? Tem que ter mais firme, senão não vai não. Entendi. Na prática, como que é ser um líder de jovens para você hoje? Pra mim é uma bênção, cara. Assim, igual a gente tava conversando aqui antes, né? Que a gente tá fazendo um acampamento agora recente e todo ano a gente tem esse processo e ele é muito trabalhoso, só que ao mesmo tempo ele é um momento muito prazeroso, porque é um momento assim, onde você tá mais conectado com os jovens, você tá mais ali em cima e tal, e cobrando e tá junto e eles empolgados para poder participar. E aí, quando você olha isso, às vezes você dá até um desânimo. Quando você tá corrido demais, trabalho e choca eventos, você sabe. Tipo assim, muita correria. Às vezes eu tenho que abrir mão de vários eventos particulares para poder estar com os jovens e tal. E aí você fica meio assim, cara, difícil conciliar. Mas no final, eu sempre falo isso pros nossos liderados lá. Eu falo assim, no percurso é complicado, mas no final você sempre vê o resultado e você acha positivo e você gosta de estar ali. E você citou aí sobre cobrar, porque a gente sabe que assim, você mesmo falou, você foi crescendo na igreja e tudo mais, aí o pessoal que é praticamente jovem são teus amigos ali, ou até os que chegaram vira amigo. Com certeza. Como é que tu consegue fazer essa distinção entre, no momento que tu tem que ser autoritário, para tu poder, não autoritário quando eu falo no sentido, poder falar, vamos fazer assim, 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 e no momento de amizade, porque a gente sabe que os jovens eles confundem isso. Demais. Tem essa confusão entre, tu tem que ser responsável com isso e tudo mais, e os jovens confundem. Como é que tu faz para poder balancear isso, a sua autoridade como líder de jovens e a amizade que você tem com eles? Então, normalmente a gente costuma brincar, porque a nossa liderança hoje, graças a Deus, Deus foi abençoando que a gente conseguiu capacitar vice-líderes, né? Para poder estar com a gente. Então, o nosso grupo hoje, nós somos 8 pessoas. Eu sou o que cuida da parte principal, mas tem outras pessoas junto com a gente. Eles até brincam que eu sou mais bruto, assim, na hora de cobrar, de estar ali e tal. Tipo assim, às vezes até tenho um medinho, mas eu falo, gente, eu sou super tranquilo. Só que assim, eu tento muito diferenciar, por exemplo, às vezes eu preciso dar um conselho para um jovem e tal, chegar a conversar, eu chamo no particular, chamo no canto, porque eu aprendi isso desde cedo. Você nunca expõe uma pessoa a uma situação delicada. Em público. Você precisa chamar atenção, você precisa dar um conselho, alguma coisa, você sempre afasta aquela pessoa, conversa, entende o que está acontecendo e fala. E aí, quando eu faço esse movimento, automaticamente a pessoa já percebe. O Lucas me chamou, tipo assim, coisa séria. É um puxão de orelha, ou é uma coisa que realmente precisa adequar. Ser conversado no privado. Ser conversado no privado. Aí eles já entendem que assim, não, isso aqui não é pra todo mundo, não é brincadeira. Então é mais sério. Então eu acredito que pelo tempo que ele já tem com você, já sabe como é o teu parâmetro de chamar uma atenção, o teu parâmetro ali de conversar. Fala, não é assim, é dessa maneira. Top demais. Sim. E hoje, que conselho você daria para um jovem que tem esse chamado para liderar? Então, a primeira coisa que eu falaria é comece. Porque assim, eu comecei, quando a gente fala em ministério, eu me lembro o primeiro ministério que eu tive na igreja foi com 12 anos, quando eu comecei, e os jovens vão saber disso, que eu conto muito essa história. Que 12 anos, o primeiro ministério que eu olhei assim na igreja e falei assim, cara, o que eu posso fazer? E aí eu passando um dia, eu peguei e vi que no bebedouro assim, tava cheio de copo, descartava que o pessoal bebia água e deixava lá em cima, não jogava no lixo. Falei assim, se não tem ninguém para fazer isso aqui, eu vou fazer. É o meu papel. E aí eu sempre fazia isso. E através disso, começou a surgir uma oportunidade de eu ficar na portaria da igreja.
E aí eu comecei na portaria. E assim foi crescendo. Eu não cheguei do nada e virei líder de jovens. Eu não cheguei daqui e já virei aquilo ali. Eu vi uma oportunidade que eu queria fazer alguma coisa, vi a oportunidade e comecei. Então o que eu poderia falar é assim, cara, começa. Procura, eu sempre falo isso pros meninos, procura fazer algo e começa. Você nunca vai virar, acordar do dia pra noite e falar assim, ó, amanhã você é vice de alguma coisa, você é líder de alguma coisa. Nunca é assim. E parando pra pensar, se deu esse exemplo de vida seu aí, é uma coisa até, assim, é simples. Que você, tipo assim, que parece que ninguém notou, entendeu? Mas alguém sempre tava te olhando, olha, aquele garoto tá fazendo aquilo lá. Por mais que seja simples, ele tá ali organizando, jogando o lixo que todo mundo Justamente. deixa bagunçado. Aí daí já surgiu uma outra oportunidade. Ô, pode ficar na portaria, porque eu sei que tu é responsável, eu sei que tu é zeloso, eu sei que tu olha os detalhes e tudo mais. Então, isso é incrível. Realmente, começar... às vezes é até difícil pro jovem de hoje começar a dar o primeiro passo. Justamente. Né? É muito difícil. Justamente. Mas que bom que esse ponto que você trouxe é muito interessante, porque as pessoas acham que para poder se tornar líder de jovens ou para poder chegar a algo grande, tem que começar já com... Tem que começar grande extraordinário, já, né? Não, mas você foi ali nos pequenos detalhes que ninguém percebia. Você sentiu no seu coração isso muito novo. Eu até fico admirado. Você com 12 anos. Foi. Com 12 anos, sentiu no seu coração. A maioria dos jovens, tipo assim, criança com 12 anos não pensa nisso. Não, eu vou jogar o copo aqui mesmo. Justamente. Mas você sentiu no seu coração isso e você... É uma maneira muito linda como Deus trabalha em você também. Muitas pessoas conseguem enxergar isso. E é o que eu sempre falo para os meninos também, assim, ó, seja responsável. Porque hoje a gente tem muito hábito de falar que jovem é irresponsável, jovem não tem compromisso e tal. Eu pego muito no pé dos nossos liderados, dos nossos jovens da igreja, quanto a isso. Seja responsável. Se você tem uma tarefa para fazer, se, por exemplo, às vezes eu chego e falo assim, ó, no próximo encontro de jovens, a palavra está com você. Então a responsabilidade é sua de preparar aquilo ali. E eu falo sempre pra eles, falo assim, ó, se eu tô te dando essa primeira oportunidade e você não fizer bem feito, se eu ver que você não foi lá e se esforçou para aquilo, provavelmente você não vai receber outra, ou vai demorar muito você chegar a receber outra. Ou tem que demonstrar em outras atitudes. Justamente. Porque senão você tem várias pessoas para fazer. Se você dá a oportunidade e a pessoa não aproveita, você entende que ela não tá apta ou não quer aquilo, né? Não quer aquilo. Assim, e você tem muito tempo de igreja e deve ter recebido muitos novos convertidos, como eu também lá nessa igreja. E na tua experiência, como você acolhe de forma prática um neófito na fé, um novo convertido, dentro do seu ministério de jovens? Então, normalmente, a gente tem até a gente nem comenta isso, mas nos bastidores, né? Tudo acontece por trás dos bastidores. Normalmente a gente faz o quê? Eu sempre tenho a nossa equipe, a gente tem um grupo nosso de líderes. Sempre que chega um jovem na igreja, primeira coisa, por exemplo, você chegou lá, você aceitou Jesus, eu já vou lá e te dou um abraço, já pego seu WhatsApp. Sim. Não sei se você vai lembrar disso. Sim, até que não tem como esquecer, dia 3 de agosto. Pois é. E aí, dali pra cá, a gente coloca você nos grupos pra você estar envolvido nas atividades da igreja. No final do culto ali, eu chego no outro, vai lá dar um abraço no Caio, vai lá puxar a conversa com o Caio, vai lá envolver o Caio, chama ele pro futebol, chama isso, pra aquilo outro, saber o que você gosta, porque às vezes, por exemplo, igual no dia que eu cheguei e falei pra você do futebol, você não era tão chegado no futebol. Uhum. E aí você, não, mas eu gosto disso. Não, então você gosta disso, no dia que tiver isso, vou encaixar o Caio nisso. Então a gente tenta muito abraçar em todas as áreas. Por exemplo, chegou uma menina, às vezes, se eu for lá conversar com a menina, às vezes ela vai ficar desconfortável. Mas aí tem a outra líder de jovens, eu vou lá vai lá, chama a fulana, já entrosa, faz uma visita e tal. Uhum. E aí a pessoa começa a se sentir confortável através daí. Perfeito. E assim, a gente sabe que isso que você faz é muito importante. Eu lembro, não tem como esquecer, né? Você chegou em mim e tudo mais, fala, futebol, mano, eu jogo, mas assim, hoje eu não tô muito chegado, não. E eu jogo futebol, eu gosto de jogar futebol, só que assim, eu não sou muito de assistir, mas eu sou de jogar. Mas quais erros a igreja não pode cometer, principalmente os jovens ao redor ali, porque sabe que os jovens, às vezes, a mente não tá tão desenvolvida, não pode cometer quando chega essa pessoa, esse novo convertido na fé. Quais erros a igreja não pode cometer? Quando falei igreja, é os jovens todos em geral, o grupo ali em geral. Então, normalmente, eu procuro, sempre falo isso para os meninos, falo assim, a gente não pode julgar a pessoa. Isso é um ponto muito delicado, porque assim, por exemplo, não é o seu caso, mas vamos pegar uma pessoa que ela saiu
ela tem uma vida bem, bem assim, atrapalhada lá fora, Sim. né? Uma vida bem bagunçada. E aí você pega, por exemplo, a pessoa vai chegar com as vestes diferentes do que é o comum dentro da igreja, um padrão, ou ela vai chegar lá toda tatuada, que às vezes vai dar um certo estranhamento. Não é que é errado, mas vai dar um estranhamento porque os outros não são. Não é aquele âmbito social. Justamente. Algumas situações em que você vai olhar e falar assim, não é que a pessoa está errada, mas aquilo ali não é cotidiano. E aí, às vezes, você pega uma pessoa que começa a te olhar estranho. Por exemplo, você chegou lá, você imagina você no meio e as pessoas começarem a te olhar estranho? Você ficaria se sentindo incomodado com aquilo. Sim. Às vezes, você poderia até não voltar. Então, a gente tenta ser muito natural. Falar assim, olha, a pessoa chegou, acolhe ela. Se ela tá errada ou tá certa, não interessa. Ela tá ali, porque assim, a gente tem um costume de falar na igreja que a igreja é um hospital. Uhum. Quem tá ali dentro, tá todo mundo errado, procurando ser certo. Você não tem ninguém ali que é certo 100%. Você tá ali procurando melhorar. Então, por que eu vou julgar alguém que tá chegando? Você entende? Então, o nosso lema é nunca julga uma pessoa, acolhe ela. Porque eu acho que o principal erro de uma igreja em um novo convertido é você pegar a pessoa, chegar e você começar a julgar ela. Porque aí você está fazendo totalmente o contrário. Você não está acolhendo, você está expulsando. Exatamente. Entendi. E você tocou nesse ponto, até sobre tatuagem, até sobre essas coisas assim. Vamos supor que chegue uma pessoa desse estilo. Imagino que deve haver uma transformação e tem uma transformação na vida dessa pessoa. Você, pessoalmente, já viu realmente uma pessoa que, por exemplo, como você tem uma vida bagunçada lá fora e tudo mais, mas chegou, vocês acolheram e teve uma transformação de vida, realmente. A pessoa realmente passou da água pro vinho. Ah, tem vários casos. Teve até um caso recente, eu não vou pôr o nome da pessoa para não expor. Com certeza. Mas assim, ela veio, tem mais de ano já esse caso. E ela veio para a igreja e tal, e aí a gente conversando e tal, veio uma transformação assim, bem drástica mesmo, uma situação bem complicada, mexer com bastante coisa errada. E aí um dia a gente conversando, eu até fui um pouco meio firme com a pessoa, porque eu tinha uma certa liberdade também, né? Eu não vou chegar em qualquer um e, né? E aí a gente conversando, então eu falei, cara, você precisa melhorar isso, largar dessas coisas e tal, porque o novo convertido, às vezes ele tipo assim, ele não pega uma transformação de uma vez. Sim. Ele vai lá, ele tem as recaídas dele, às vezes, acontece de forma natural. Então, até nisso, a gente procura entender, conversar, falar assim, cara, vamos firmar mais, vamos estar mais envolvido, isso e aquilo, porque através disso você consegue mostrar, assim, que vai dar certo, vai chegar lá, entendeu? E aí, a gente vai pegando vários e vários casos, mas todos a gente trabalha da mesma forma, ó, continua firme, vamos lá que vai dar certo. E aí a transformação vai acontecendo no decorrer do tempo. Perfeito. E assim, você trabalha muito com jovens, que é o tema que a gente está falando aqui. E a gente percebe que entre os jovens tem aquele indo pro, como eu posso dizer, pra puberdade e tudo mais. A pessoa tá florando ali e as emoções são muito mais fortes. E os desejos também na juventude são muito mais fortes. Até para namoro, até para por exemplo, fazer sexo, essas coisas assim. Os jovens têm esse desejo muito mais forte do que eram crianças ou talvez do que podem, quando passam de certa idade, têm. Então, como você orienta esses jovens para um namoro cristão? E numa geração que a gente é exposto a imoralidade sexual tão explicitamente através do celular, entendeu? Nas ruas. Uhum. Como você consegue orientar? Na verdade, a primeira coisa que a gente começa falando é assim, ó, sexo não é pecado, né? Porque tem fora do gente... casamento ué. Não, aí que eu vou explicar. Aí que eu vou explicar o detalhe que tá. Porque tem muita gente que fala assim, porque você não pode mexer com sexo, que não sei o que lá e tal. Só que assim, ó, imagina você o seguinte, você com 20 e poucos anos, 22 anos lá, e você acabou de se converter na igreja, aonde você vai aprender sobre sexualidade? Você tem que aprender em algum lugar, se você não sabe. Um jovem, adolescente lá de 15 anos, que ele tá entrando na puberdade ali, onde que ele vai aprender sobre isso? Ele tem que aprender. Sim. E aí aonde que eu retorno falando que o sexo não é pecado, como você bem disse, fora do casamento ele é pecado, mas no casamento ele não é. Porque muitas igrejas têm aquele tabu de falar, eu não vou falar sobre sexo.
Eu não vou, principalmente meu filho, para um jovem, eu não vou falar sobre isso. Só que as pessoas não entendem que se você não aprender dentro da igreja, você vai aprender fora e de forma errada. Então, assim, o que a gente normalmente faz? A gente tem até os cursos lá da Universidade da Família, que um deles chama Integridade Sexual. E a gente ministra sobre isso. E assim, a gente ensina através dos moldes bíblicos, através de princípios bíblicos, a sexualidade. Igual você bem falou, sobre a questão de falar assim, cara, o sexo é correto, é muito bom, mas dentro do casamento. Não é... Com propósito. É com propósito. Não tem, tipo assim, eu não vou viver uma vida promíscua de namorar e ter uma vida, um namoro bagunçado e fazer o que eu quero. Não, é tudo dentro dos parâmetros. Por quê? Aí um jovem me pergunta assim, mas eu tenho que testar antes, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer para poder ver se é bom, se não é. Tem muita gente que falando no ouvido dela. Tem muita gente que fala isso. Eu falo assim, cara, você não precisa testar para saber se é bom. Deus já fez muito bom. Já tá completo. Sim. E quando você chegar no seu casamento, você vai apenas consumar o ato do que Deus já fez e provar de que é muito bom. Então a gente segue mais ou menos esse rumo, sabe? Perfeito. E na tua visão, qual é a diferença entre um namoro cristão dentro da igreja e um namoro do mundo? Então, o namoro cristão, ele é feito de renúncias, né? Você tem que renunciar a muita coisa. É igual, por exemplo, eu namorei 6 anos com a Pra poder Jéssica. se casar? Isso, namorei 6 anos e a gente tá indo para 5 anos de casado agora. E assim, quando a gente começou a namorar, 11 anos ao total vocês estão? 11 anos. Nossa, tempo, hein? Quando a gente começou a namorar, a gente decidiu juntos falar assim, ó, nós vamos colocar aqui regras, vamos colocar algumas situações aqui que a gente não vai passar desse limite. Porque assim, a gente entende que tudo que é conversar, tudo que é planejado, Com certeza. você vai seguir aquele rumo, entendeu? Então, desde lá atrás, quando a gente começou a namorar, a gente seguiu isso. Um dos nossos princípios era assim, ó, nós vamos casar virgem. E a gente lutou pra caramba pra isso. E a gente conseguiu. Mas por quê? Porque foi muito bem conversado, muito bem direcionado. Deus no negócio. Não estar sozinho em tais lugares. Justamente. E tudo mais. Foi então tudo, tem que ser tudo bem planejado. Tudo bem planejado. E aí, com Deus no negócio, você consegue. E aí você vai... Aí que volta a sua resposta assim, ó. Que a diferença do cristão é isso. Você coloca Deus no negócio, aí você consegue funciona. ir. E funciona. Agora, sem Deus no negócio... Com 1 mês de namoro, você já quer... Pimba. Já quer fazer tudo já e esquece. Perdão pela palavra. Não, mas eu entendi sim. E assim, imagino que você já está há muito tempo nisso, com jovens, já precisou aconselhar bastante jovens sobre essas crises conjugais ou pureza. Como foi a tua experiência de aconselhar esses jovens que estão passando? Porque assim, sabe, tem um momento de namoro e tudo mais. Aí falou, não pode dormir junto, não pode fazer isso e tal. Como foi a tua experiência? Então, é até engraçado, porque você pega uns casos assim, que você olha e fala assim, eu vou rir ou eu vou embora, eu vou deixar esse menino falando sozinho. São várias as situações que a gente pega. Não, é engraçado pra gente, né? Não, Bom, assim, pra você que você ouve e fala, velho, que você passou por isso aí, mas pra pessoa já é outra... Já é outra vertente. Pra ele é uma coisa séria. Sim. Você olha e fala assim, cara, é porque eu falo engraçado assim, porque às vezes você pega uma situação que você até pega surpresa. O que você vai falar naquela hora? Eu não ali? esperava isso. Cara, nem esperava uma pergunta dessa. É umas perguntas cabeludas, sabe? Mas assim, eu sempre procuro, como eu falei, assim, chama a pessoa no particular, conversa, aconselha. E assim, o meu maior receio é de dar um conselho, assim, que faça a pessoa errar, porque a gente tem muito assim... Faça a pessoa errar? No como sentido assim, ó, por exemplo, as pessoas, igual... Faz um tempinho, teve um casal lá na igreja que estava namorando, um casal de jovens, e aí eles viraram pra gente e falaram assim, ó, vocês não faz cagada não, que vocês são nosso casal exemplo. E aí isso me chamou a atenção, porque eu falei assim, cara, engraçado, a gente não imagina, mas tem muita gente que tá nos observando. Com certeza. E aí eu falo isso pela questão da responsabilidade de você dar um conselho errado, sabe? Então, quando uma pessoa, um jovem, vem me perguntar sobre um aconselhamento sexual, eu sempre procuro trazer base bíblica. Falo, cara, a Bíblia, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala isso, porque às vezes a pessoa fala assim, mas a Bíblia não fala sobre sexo. Fala. Ela às vezes não fala de forma explícita na linguagem de hoje, né? Mas ela fala, se você for procurar, ela fala. Então, você seguindo base bíblica, você consegue direcionar. Perfeito. E o que você acredita que Deus espera dessa nova geração, dessa juventude cristã hoje?
Então, eu imagino que eu entendo assim que nós fomos escolhidos para uma das, se não a última, uma das últimas gerações, sabe? Entendo. Porque eu vejo assim, ultimamente acontecendo tantas coisas ruins, mas ao mesmo tempo tantas coisas boas que assim, para você ver os avivamentos nas escolas, várias coisas acontecendo que você não imaginava, por exemplo, você imaginar igual aqui no nosso estado, um OFG da vida. O que é avivamento? Avivamento é assim, ó, é você viver um momento, pegar um exemplo prático para você entender, o UFG. Uhum. Você imagina qual é Uma a UFG faculdade. hoje? Faculdade. A UFG hoje, a gente tem muitas falácias de vários professores que são contra o cristianismo, Sim. que são assim, a favor de ideologia de gênero, são várias coisas contra a Bíblia, contra o cristianismo. E aí, quando você pega um UFG, que você vai no campus à noite e você vê lá 1.000 jovens na praça de alimentação adorando a Deus, você vê que aquilo ali é um avivamento. Você vê que aquilo ali é um momento assim, ó, que normalmente não aconteceria. Mas Deus usou algumas pessoas para que aquilo ali acontecesse. E aí aquilo ali, através de a Bíblia fala assim, tem um versículo que ela fala assim, onde 1 ou 2 estiverem reunidos, ali eu estarei. E aí quando você vê uma galera, um tanto de jovens desses reunidos ali, num local improvável, você fala assim, cara, isso aqui, se não for Deus, não tem outra explicação. Porque o que eles aprendem lá dentro é totalmente contra o cristianismo. E aí, quando você sai da sala de aula para um intervalo, tá lá o pessoal adorando a Deus. Então, você entende e fala assim, cara, isso aqui é o avivamento. É Deus que tá trazendo isso aqui. E aí, você entende, assim, que Deus está preparando o momento de nós, como jovens, nós dessa geração, de sermos aquelas pessoas que falam assim, cara... Nós estamos vivendo os últimos tempos e nós precisamos, assim, ó, eu quero ir pro céu, mas eu vou levar o Caio junto. Eu vou mostrar a Cristo pro Caio e nós vamos junto. Então é sobre isso. Que também é a próxima pergunta que eu ia fazer. Como um jovem, ele faz para ser protagonista num avivamento? Entendeu? No avivamento dentro da igreja ou fora também, que como você falou, no UFG é um local improvável de acontecer, mas acontece porque Deus move pessoas ali e faz aquilo acontecer, faz 1.000 pessoas adorarem ali, o pessoal sai, eita, o que tá acontecendo aqui? Poderoso essa energia aqui, hein? Então, como o jovem, ele faz para ser, como é que ele consegue ser protagonista nisso? O que ele precisa fazer, os comportamentos que ele precisa ter? Então, normalmente, assim, volta muito daquela questão que a gente estava falando de você se colocar à disposição. Que quando eu fiz faculdade, na minha faculdade eu fiz basicamente isso. Quando eu entrei na faculdade, tinha um intervalo onde o pessoal reunia e fazia um culto, sabe? No intervalo. Sim. E aí, só que aí, quando eu entrei, no primeiro semestre, o pessoal que coordenava o culto estava saindo, era o último deles. Então, ou morria ou alguém assumia. E aí, eu vendo aquele movimento, eu vendo que ninguém queria, eu falei, cara, eu vou assumir esse negócio. E eu peguei e me coloquei à disposição. Falei, cara, vocês vão sair e tal, entrosei com a turma. Não, pode deixar que eu assumo. E aí arrumei um cara que tocava, arrumei outro que falava aquilo e tal. A gente juntou e foram 4 anos de faculdade. Nesses 4 anos, eu que levei os cultos todos do ano. A gente até teve uma época que o reitor da faculdade virou e falou assim, cara, vocês estão proibidos de fazer culto aqui. Eita. Ele proibiu. E aí a gente ficou muito assim, chateado e tal. Falei pros meninos que me ajudaram, falei assim, vamos orar, que Deus vai pôr a mão e seja o que Deus Vai quiser. caminhar. E foi dito e feito, passou acho que uns 15 dias, o reitor virou e falou, não, vocês estão autorizados para fazer, pode ficar à vontade, o pessoal gosta e quer. Então, assim, resumidamente falando, é você colocar à disposição. Porque, assim, Deus não vai usar quem não quer. Sim. Né? Você tem que colocar à disposição, porque você imagina, eu falo muito disso assim, por exemplo, é como se fosse uma empresa. Se você pega um funcionário que você quer dar algo para ele, você quer usar ele em algo, tipo assim, para beneficiar ele, só que ele não quer, ele não se põe à disposição, você não vai ter o interesse em querer ajudar. Você não vai ter o interesse em querer fazer com que ele faça algo. Então, no cristianismo é muito sobre isso. É falar assim, cara, você quer... Põe-se à disposição. E também, justamente, buscar o Senhor. Você tá ali porque liderar não é só você pegar e falar assim, eu vou mandar, vou fazer, Isso é o de menos. A verdade do liderar é você colocar à disposição, você ser servo. Servir ao próximo, e você só consegue servir com amor quando você tem Deus no coração. Porque você olha cada situação que você passa e fala assim, cara, eu queria dar uma mão na orelha de um, mas
você entende que você está ali para servir com um propósito. E o propósito é mostrar o amor de Deus através da sua atitude. Entendi. Então, o jovem hoje, para ele poder não só ser protagonista nisso, como você fez no início, se posicionar e estar disposto a poder servir. Justamente. Entendeu? E você acha que é difícil encontrar hoje jovens que estão dispostos a servir ou não? Você acha que tem essa facilidade, apesar do mundo, assim, que eu vejo que os jovens que estão no mundo, assim como um dia eu fui, são ovelhas, ovelhas sem pastor. Entendeu? Elas estão à procura de algo, só que elas estão tentando achar no mundo algo que elas não vão encontrar só em Cristo. Elas vão encontrar só em Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o jovem tem que se colocar à disposição para poder tá seguindo esse caminho? Sim, porque assim, ó, tem muitas falácias que o pessoal fala assim, porque o jovem ele é descompromissado, ele é isso, ele é aquilo. Só que eu olho por duas vertentes. Você imagina que você é um jovem recém-convertido, você está procurando um caminho, digamos assim. Você está procurando falar assim, entender o que é tudo isso. Porque normalmente você pega e fala assim, uma pessoa mais velha, ela vai falar assim, porque o jovem tem que saber isso, tem que saber aquilo. Mas na época dele, ele não sabia. Ele quer que o jovem saiba o que ele não ensinou. O que ele quer mais velho, ele deveria ensinar, mas ele não ensinou. E às vezes nem ele sabe também. Nem ele sabe. E aí ele quer cobrar algo que ele não ensinou, que ele não sabe. E assim, tem coisas, igual eu falo muito pros meninos, eu falo assim, olha, quando eu falo sobre a questão de você se colocar à disposição, não é só para ser usado, tipo assim, no sentido, tipo assim, fulano, vou te dar um cargo aqui, vou te dar uma responsabilidade, você vai lá fazer. Não é só sobre isso, é sobre aprender, sabe? Porque quando você se coloca à disposição no sentido assim, cara, eu quero servir mais, eu quero entender mais, eu vou procurar ler mais Bíblia, eu vou procurar conversar com pessoas que me direcionem. Eu tinha muito de fazer isso. Eu falo assim, cara, eu tô numa dúvida disso aqui, então eu vou procurar. Às vezes não vou conseguir acesso àquela pessoa para conversar, mas eu vou estar próximo a ela ou pessoas parecidas. A gente sempre costuma falar assim, tem conselheiros. Tem conselheiros. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Justamente. E aí, por exemplo, você vai pegar assim, eu tô com uma dúvida nisso aqui. Por exemplo, eu tô com uma dúvida num podcast. Eu tenho o Caio como conselheiro que vai me ajudar nisso. Eu tô numa dúvida de uma Bíblia nisso e aquilo outro. Às vezes o Caio vai me ajudar nisso e naquilo outro. Ou em outra coisa. Mas eu vou andar com pessoas que me aconselham. O problema do jovem hoje é o quê? É querer andar com pessoas que não some nada. Ele só diminui, ele não soma, ele não vai lá, ele não ensina. Você vai pegar a média dos amigos. Às vezes até quando soma, dá soma errada, soma pro mal. Soma pro mal, porque o nosso Deus, ele multiplica, né? Justamente. Então tem que estar com gente que multiplica do lado. Você falou bem certo. E aí, assim, você pega e fala assim, cara, mas a gente até alerta, fala assim, cara, ande com pessoas boas. Você vai ter um boom de vida lá na frente, tipo assim, você vai crescer rápido, você vai evoluir rápido. Só que aí a maioria deles, igual você falou, só anda pro lado errado, anda com pessoas erradas, e aí... Mas eu acredito também porque elas não conhecem, mano. Não conhecem verdadeiramente. Entendeu? Com certeza, com certeza. A gente tem, assim, um hábito de sempre procurar conversar. Às vezes a gente pega um jovem, um adolescente ali que tá numa situação assim meio... Porque a gente fala sobre fé, por exemplo, você for entrar num tema de fé cristã, tipo assim, igual, eu sou novo convertido, eu sou isso, aquilo, você tem seus momentos. Sim. Você tá um momento mais forte, um momento mais fraco, como felicidade. Tem dia que você tá feliz, tem dia que você tá triste, é normal. E aí você pega uma pessoa com um momento assim, que ela tá um momento fraco, às vezes uma hora dela conversar com alguém, de você conversar com ela, a gente como liderança, chegar, tá tudo bem, precisa de alguma coisa, e dar uma reanimada, dar uma... Sabe? Porque a gente costuma falar assim, que você andar sozinho, a probabilidade de você cair, de você desistir, é muito fácil. Porque você não vai acordar todo dia animado, aquela coisa e tal. E lá em Provérbios cita, né, que o ferro é ferro é igual um amigo que ajuda outro amigo, que aconselha outro amigo, que apoia outro amigo. Justamente. Então tem que estar com uma pessoa do lado que te apoie, que te levante, porque no dia que você não tiver... Pra você ir, no dia que você não estiver animada, a outra pessoa vai estar, e no dia que a outra pessoa vai estar, você vai estar. Então, são oscilações de emoções que todo ser humano tem, né? De estar feliz hoje, estar desanimado hoje, aconteceu aquilo, mas ao outro, que isso, vou estar vivo pelo menos, levanta, vamos pra cima. Isso é muito incrível o que você falou. Então, eu peço que você deixe uma palavra final para os jovens que estão nos ouvindo nesse exato momento. Você aí, jovem, ele vai deixar uma palavra final aqui para alguns jovens que estão perdidos e desanimados, porque eu acredito que através disso aqui a gente consegue alcançar muitas pessoas.
Entende? E jovens vão ver, onde é essa igreja deles? O que a gente pode estar fazendo e tal? Como eu consigo encontrar com essas pessoas aí? Aí sim, a gente vai fazer o que é o avivamento, entendeu? De jovens da nossa geração. Amém. Fechou? O que eu tenho para deixar para os jovens é que, assim, a gente sempre pega e vê as pessoas falando assim, porque às vezes a minha vida não dá certo, isso, aquilo, outro. Mas o que eu tenho para deixar para você é que se não deu certo ainda, são por 2 motivos. Ou porque não chegou no fim, ou porque você não colocou Deus no caminho. Porque assim, se você colocar Deus no caminho, cara, vai dar certo sempre. Sempre vai dar certo. Então, se você quer dar certo na vida, se você quer dar certo no seu trabalho, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos familiar, casamento, eu sei que jovem sonha em casar, constituir família, e formar, e ter uma profissão, aquilo outro. Põe Deus no negócio. Eu sou experiência viva disso, de tudo que eu vivi até hoje. Tudo que eu coloquei, que eu queria algo, que eu coloquei na presença de Deus, foi assim, Deus, eu preciso que o Senhor resolva isso, isso e isso. Deus sempre estava comigo e sempre estava certo. Perfeito. Então, caminhando para o final, eu sempre peço que o nosso convidado faça uma oração aqui para poder guiar a gente, poder agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela conversa que tivemos aqui, porque essa conversa ela edifica muitas pessoas, ela dá clareza na vida de muitas pessoas e muitos jovens que também são novos convertidos e estão querendo, como você falou, achar um caminho ali dentro, procurar como servir. Então, como ele falou, esteja disposto, coloque seu coração e vai para servir. Seja servo, que eu acredito que esse é o caminho, é o que Jesus veio fazer aqui, o que Deus fez desde o início do tempo. Ele serviu a gente de várias maneiras, serve a gente todo dia com a misericórdia e a bondade dele. Amém. Amém. Vamos orar então. Vamos. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. A sua palavra nos ensina que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que não tem limites, Pai. E nós louvamos ao Senhor por este momento aqui, Pai. Eu oro ao Senhor pela vida do Caio, Pai, por esse podcast, que o Senhor esteja na vida dele, Pai, que o Senhor cuide deste ambiente, que aqui seja ambiente de prosperidade, seja ambiente de alegria, de prospecção da tua palavra, Pai, de prosperidade, Senhor, de levar a tua palavra a lugares que às vezes não chegariam, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando, Pai, desses jovens que assistiram esse podcast, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, que o Senhor ponha a tua mão e que eles sejam alcançados pela tua palavra, que eles sejam alcançados, Pai, pelo teu evangelho, Pai. Esteja na vida de cada um deles, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Muito obrigado você que ficou até aqui o final. Eu peço que você deixe o like e compartilhe para um amigo que está precisando ouvir essa palavra. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Falou.